tempo da Revolução Brasileira. Esse é o título da tese que a minha corrente vai apresentar no Congresso do PSOL em 2020. Eu convido você que é afiliado ao PSOL a assinar essa tese. Meu nome é Angélica Lovato e eu faço parte da corrente Revolução Brasileira, aqui no estado de São Paulo. Eu quero apresentar um pouco do diagnóstico que a gente faz em nossa tese e te convidar a refletir sobre ele e a assinar para que a gente possa, dentro do PSOL, fazer uma discussão que nos leve a enfrentar a crise atual. Afinal, o Congresso do PSOL vai responder, e vai ter que responder, a muitas perguntas. E uma delas é, como nós podemos, como esquerda, enfrentar a crise atual? E a nossa resposta, a resposta da Revolução Brasileira é com radicalidade política. Portanto, a nossa tese é radical? Sim, é radical. Mas não no sentido vulgar que o termo assume, normalmente carregado de ideologia sobre os radicais de esquerda. Não, é ser radical no sentido de tomar as coisas pela raiz. Isto é ser radical. E não dá para enfrentar o governo Bolsonaro se nós não enfrentarmos toda a situação da crise política e da crise econômica pela raiz. Então, este é o radicalismo que nós estamos propondo. Como vamos enfrentar o governo Bolsonaro? Começando por aí. Da maneira como a esquerda até agora atuou, pelo menos nos últimos 20, 25 anos? Não, porque a maneira como a esquerda atuou nestes últimos anos, pelo menos 20 anos, até um pouco mais, foi uma maneira que não tomou as coisas pela raiz e que não assumiu um protagonismo político. Quando estávamos ali, por 1979, momento da chamada abertura do regime militar, que tinha exilado tantos brasileiros importantes, que tinham reflexões e atuações na esquerda, se retomou num plano muito da democracia como um valor universal. Estamos saindo de uma ditadura e não é hora da Revolução Brasileira. Aí tivemos, mais um governo que foi o governo do Figueiredo e, na sequência, uma eleição que podia ser direta e ainda fomos derrotados com eleições indiretas no parlamento e que nos levou a ficar mais 5 anos sem o quê? Sem um discurso e sem uma prática da Revolução Brasileira. Nunca era a hora de retomar a Revolução Brasileira. Aí vieram, finalmente, 89, as eleições de 89 e, evidentemente, não ganhou ali, apesar de toda a luta naquele momento, por um não resgate de uma proposta de Revolução Brasileira novamente, a direita ganhou com o Collor. O Collor sofre impeachment, vem o Itamar Franco, e ali, de novo, que a gente podia ter assumido uma radicalidade política, não era a hora da Revolução Brasileira. Veio finalmente 94, e por conta do Plano Real, que forjou todo um projeto de ajuste fiscal que levou o Brasil a se desindustrializar completamente ao longo de todo o sistema petucano, que é como nós da Revolução Brasileira caracterizamos esse processo que assaltou o Estado e deu um imobilismo às classes trabalhadoras, especialmente nos anos petistas, porque nunca era hora de retomar uma Revolução Brasileira. Mas, conciliar com o poder das frações de classe burguesas, ocultando a luta de classes ferrenha na qual nos encontrávamos e ainda nos encontramos. Quando veio o impeachment da Dilma, também ali para enfrentar aquela destituição da presidenta, não era ainda a hora de retomar a Revolução Brasileira, e veio Temer. E veio Temer com todas as suas contrarreformas e nós clamando por uma esquerda que assumisse seu papel de protagonista. Não, mas veja bem, vamos pelo radicalismo democrático, vamos aí pela justiça social, não é a hora do confronto, vamos tentar mais uma vez as mesmas velhas e boas fórmulas da chamada democracia quase que abstrata e o povo brasileiro sofrendo com fome na luta de classes. Finalmente, nesse sistema podre, após o governo de Michel Temer, vieram as eleições e nós tivemos a vitória de um candidato que radicalizou a direita, Bolsonaro, ocupando o vácuo de uma esquerda que ali também não optou pela Revolução Brasileira. Onde fomos parar sem essa opção? Todos na mesma vala comum do governo Bolsonaro.
E aí agora o que nós vamos fazer? Dizer que fomos vítimas desse processo? Que fizemos tudo certo e perdemos porque a direita foi mais competente do que nós? Porque contratou alguém que mexeu direito com os algoritmos, os mesmos da campanha Trump, e que fizeram Bolsonaro ganhar? Nós não somos aqui nem inocentes, porque não há inocência em política. Há sim correlação de forças, luta de classes e projeto e proposta consequente. Então, o diagnóstico da nossa tese caminha para o fato de que não somos vítimas desse processo e temos que ser protagonistas. Por quê? Porque vem uma pergunta. Será que o que nós fizemos até aqui como esquerda foi suficiente? Será que as opções que nós fizemos em não denunciar essa conciliação de classes como deveríamos vai nos fazer agora formar o quê? Uma grande frente ampla, mais do mesmo, para ganhar de quem e ganhar como e com qual projeto? Não é um slogan que nos fará aqui dizer, bom, vamos de novo formar uma frente porque todas as esquerdas com suas diferenças devem se unir contra o governo Bolsonaro. Mas com qual proposta? Chega de ilusões. Não é uma frente ampla onde cabe todo mundo que nós conseguiremos uma radicalidade, não com os mesmos jargões de sempre, não pedindo para que alguém saia da prisão para ser o nosso salvador da pátria. Tanto que saiu e não houve salvação da pátria. Pelo contrário, nem sequer um chamamento à radicalidade, claro que estou falando da soltura do Lula e daquilo que significa a não evidência do que é a luta radical com Lula. O nosso partido PSOL nasceu em rompimento com o petismo. Então, nós não podemos repetir este mesmo jargão. Não podemos nos tornar um partido igual àquele com o qual rompemos. Então, é com diagnóstico e com consequência política que a nossa tese, a tese é Tempo da Revolução Brasileira, está aqui sendo proposta e convidando a todos a enfrentar o capitalismo dependente rentístico, a enfrentar a dívida pública, a retomar nas nossas mãos uma radicalidade que deve propor o quê? Uma transição socialista, uma transição, porque socialismo é transição, não é um fim em si mesmo, é uma transição ao comunismo, é algo que tem uma centralidade do trabalho sendo posta, e não simplesmente uma luta importante, democrática e pela justiça social, mas não nos marcos do capitalismo, não nos marcos dos moldes, das regras do jogo burguês. Nós temos que enfrentar o jogo burguês com o nosso, total compromisso com as classes trabalhadoras, com tudo aquilo que significa na cidade e no campo, enfrentar o governo Bolsonaro, o capitalismo e pensar na nossa integração latino-americana. A nossa tese, então, diagnostica, denuncia e propõe as três coisas. A gente te convida vivamente, você que é afiliado do PSOL, a conhecê-la. É uma tese radical, mas será que, sem radicalidade, nós poderemos chegar a algum lugar? Não é a hora e o tempo da Revolução Brasileira? Nós achamos que sim. Venha conosco, assine, conheça, veja nossos vídeos no nosso site e em todos os nossos depoimentos. Assine, venha com a Revolução Brasileira.